Se Deus fala ainda hoje, como fazer para discernir a voz de Deus na minha vida? Como saber para identificar se uma voz que eu estou ouvindo dentro de mim é de Deus, é do meu coração, sou eu que estou falando comigo, nós falamos conosco o tempo todo. Como é que eu identifico se uma direção, se uma impressão que eu estou recebendo na minha alma vem de Deus ou não? A primeira coisa que nós temos que afirmar é que Deus fala. Deus não nos deixaria sem uma direção. Deus fala ainda hoje. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, no capítulo 1, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quer dizer, Deus fala muitas vezes, Deus fala de muitas maneiras, diz a palavra de Deus, e essa é uma convicção que nós temos que ter, até porque lá em João 10, 27, Jesus fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em João 8, 47, ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, afirmado isso, que Deus fala, como é que eu sei se eu estou ouvindo a voz de Deus? Porque isso é muito importante, que as pessoas às vezes tomam uma série de decisões que são do próprio coração delas, e elas dizem, não, mas é Deus que falou comigo, Deus me deu essa direção. Como é que você sabe que é Deus que está falando? O que te dá a certeza de que é a voz de Deus e não um desejo do seu coração? Nosso coração é enganoso, nós tendemos ao engano, principalmente quando nós desejamos alguma coisa, aí é que nós nos enganamos, isso até a psicologia demonstra, né? Que nós usamos, que a razão, muitas vezes, é um instrumento das nossas emoções, dos nossos desejos. Nós usamos as justificativas para fazer aquilo que já está desejado no nosso coração. Como é que eu vou saber se eu não estou usando a minha razão? Essa é uma excelente justificativa, né, para eu fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Deus falou comigo. É a voz de Deus. Então, a primeira coisa, eu acredito que nós temos que adotar em relação a ouvir a voz de Deus é ter uma postura de humildade antes de você concluir que aquela direção vem de Deus. Seja humilde, talvez não seja Deus. Confira antes. Tá certo, Deus fala, Deus se comunica conosco, Deus nos passa impressões, né? Deus coloca sentimentos em nosso coração. Mas como é que eu sei se aquilo, naquela situação, isso vem de Deus? Então, a primeira coisa é uma postura de humildade. Confira com pessoas mais maduras que você, pessoas mais experientes. A igreja é um instrumento de Deus, né? Confira com o teu pastor, com o teu líder, se algo que você está sentindo vem realmente de Deus. As nossas faculdades, a nossa percepção, a nossa inteligência, a nossa capacidade de ter impressões emocionais, são faculdades maravilhosas, magníficas, né? Mas falham às vezes. Falham, e eu tenho que saber disso, que eu sou imperfeito. E eu saber que eu sou imperfeito significa que eu posso estar imperfeitamente identificando uma voz que não é de Deus. Isso aconteceu na Bíblia, né? Nós sabemos. No caso de Pedro, lá em Mateus 16, Pedro acha que está ouvindo a voz de Deus, dando conselho para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus repreende a Pedro. Jesus repreende porque aquela voz não era de Deus, aquela direção que Pedro estava dando para Jesus não era de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 28, 26, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, o segredo é esse, você ter uma postura de humildade. E saber, outra coisa que é importante para nós identificarmos a voz de Deus, é lembrar
que a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Nunca vai... Deus jamais vai dar uma direção que contrarie aquilo que ele já falou. Deus não se contradiz, Deus não muda uma direção que ele já deu para o seu povo, para a igreja, né? Não há nenhuma, por exemplo, a pessoa fala, mas uma pessoa que é casada, por exemplo, mas eu sinto que eu casei com a pessoa errada, não era da vontade de Deus, então eu acho que eu tenho que me separar porque eu estou apaixonado por outra pessoa. Essa direção não é de Deus, né? Por mais forte que seja o sentimento, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, não, mas esse sentimento, uma pessoa casada que estava apaixonada por outra pessoa, não, esse sentimento tem que ser de Deus, porque eu nunca me senti tão bem como estou me sentindo agora. Mas não é o sentimento o critério. Se o sentimento, por mais maravilhoso que ele esteja batendo na sua alma, contraria aquilo que Deus disse na sua palavra, o sentimento está errado, não vem de Deus, né? Vem do coração, vem do inimigo. A Bíblia fala que ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Isso está lá em Gálatas 1, verso 8. Ainda que um anjo. Então, para identificar a voz de Deus, eu tenho que ter esses cuidados. Saber que Deus não contradiz a sua palavra, ser humilde em relação ao que eu estou ouvindo, perguntar o seguinte, isso aqui, essa direção que eu estou recebendo, vai abençoar as pessoas? Ou é uma coisa egoísta do meu coração? É uma coisa que vai causar a maior confusão? Porque a direção que eu recebo tem que vir de Deus para me fazer cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito do chamado. O propósito nos ajuda a interpretar as coisas. O propósito do chamado de Deus nas nossas vidas é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Isso está lá em Romanos, né? Se nós formos ler Romanos 8, 28 e 29, a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Ele fala no verso 29, porque os que antes conheceu também os predestinou, quer dizer, estabeleceu um propósito, predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Quer dizer, esse é o propósito da voz de Deus no nosso coração, e não eu realizar um desejo, uma vontade da minha alma, né? Então, outra coisa que você tem que perguntar, isso aqui está abençoando a vida dos outros? Isso aqui vai trazer paz, porque a palavra de Deus é pacífica, a sabedoria que vem do céu, diz Tiago, é uma sabedoria pacífica, abençoa as pessoas, enfim. E, por último, para nós terminarmos, lembre-se que Deus quer que você aprenda a decidir as coisas de forma madura. Você tem que aprender a amadurecer e decidir sem ter que ouvir voz de Deus para todas as coisas. Nós temos que saber conhecer a vontade de Deus de tal forma que eu consigo interpretar na vida as escolhas que eu tenho que tomar de acordo, alinhado com a vontade de Deus. Cada situação Deus tem que falar comigo? Não, Deus já falou na sua palavra. A Bíblia é o nosso maior farol, a nossa maior lâmpada, como diz a palavra, lâmpada para os... Qual que é a lâmpada para os meus pés? Não é uma voz mística o tempo todo no meu ouvido, mas eu conhecer a palavra de Deus e, a partir desse conhecimento, interpretar as situações que estão diante de mim e fazer as escolhas alinhadas com essa direção que eu recebo da revelação da palavra de Deus. Então, atentando para esses critérios, você vai ter uma boa direção para discernir se uma direção que você está querendo tomar, se uma voz que você ouviu veio de Deus ou não. Deus te abençoe, não se esqueça de enviar sua pergunta e colocar, entregar ela para os nossos líderes, colocar aí no YouTube ou no Instagram, a pergunta que você quer fazer para que nós estejamos respondendo aqui a cada dia no nosso Pense e Creia.